Voltamos em podcast, esse Boeing aí. Estamos a 10 mil metros, tranquilo, voo sossegado. E aqui, nosso convidado aqui, como eu falei, o Dr. Fábio Franco de Camargo, juiz de direito. E aqui nós estamos conversando sobre ideia, os grandes pensadores. Olha aí, é um programa assim, vamos dizer assim, que a gente poderia rever várias vezes, porque a gente está aprofundando o Dr. Fábio aqui, ele tem assim, uma bagagem muito grande de estudos nesse sentido. E a gente está aproveitando isso e trazendo essas ideias desses grandes pensadores. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Vamos lá, o voo tá bom? Tudo Tá bem. ótimo. Vamos tentar, manter esse nível de debate, de reflexão de ideias, né? De ideias. Nos valer dessa grande sabedoria que existe. Grande sabedoria. Agora, só antes de a gente reiniciar, Fábio, esses grandes pensadores vêm assim, eles se aprofundaram nisso aí, assim, por si só, fazendo um automatismo assim, de procurar trazer uma vida tranquila, uma vida correta, e que poderia influenciar ao longo de um tempo a todos. Olha, como que os grandes pensadores, né, os filósofos chegaram a essa sabedoria, né, essas ideias, realmente é algo assim muito, muito intrigante, né? É difícil entender. São pessoas talvez de um nível muito elevado, né, intelectual e até espiritual. Talvez tiveram uma transmissão de conhecimento, porque buscaram intensamente. Buscaram, você falou a verdade. Mas é algo assim que não é fácil de se chegar, né? Talvez tiveram até às vezes até alguma intenção divina. É verdade. Para ter uma capacidade, uma clareza tão grande, né? Tão grande. Agora, o que a gente vê assim em estudos, e você está trazendo aí também colocações importantes baseadas em ideias, é que eles fizeram isso aí, lógico, para ter sua vida plena, tal, caminhando aí com bons pensamentos prospectivos, mas assim, visando muito o coletivo. Muito o coletivo. Vamos pensar o seguinte, os grandes filósofos e pensadores, né, em muitas ideias que eles têm, a qualidade da ideia e o benefício é tão grande que é como se talvez eles se sentissem na obrigação de transmitir. Verdade. Eles são tocados com uma clareza assim tão extraordinária, né, talvez do sentido das coisas, né, do lugar que as coisas têm na vida, né, do sofrimento humano, né, da ignorância, como a ignorância leva ao sofrimento humano, que eles talvez se sintam obrigados, né, a retribuir por toda essa clareza e luz que eles têm, que eles receberam, que eles amealharam. Então, eu diria que não há como alcançar um patamar tão alto de pensamento e não tentar transmitir. Quer dizer, aprofundando no saber, e a gente poderia falar que são sábios. Sim, são sábios. Pessoas que dotadas de uma sabedoria impressionante. Verdade. Retomando aqui, olha esse podcast, ideias, como eu falei, de grandes pensadores. Fábio, olha aqui, uma colocação aqui de um filósofo também, olha aí. Olhando para trás, lembramos sempre e apenas dos tempos difíceis da nossa vida e nunca dos tranquilos. Como é que você colocaria isso? E completando aqui, esse é um pensamento do Gurdjieff, né, que é um filósofo greco-armênio, né, ele nasceu em 1866.
e morreu em 1949. E ele completa dizendo o seguinte, que esses momentos tranquilos são apenas sono. E os momentos difíceis da nossa vida são momentos de luta e, portanto, vida. Sim. E note que interessante, né? A gente conversava sobre isso antes aqui, quando nós vamos contar algum episódio da vida, realmente os momentos difíceis, os períodos de esforço intenso, os períodos de grande sacrifício... É que a gente coloca. Quando nós contamos, eles realmente são carregados de vida. De vida, são. É deles que nós nos lembramos, com clareza, com detalhes, com emoção, com energia, com vivacidade. Né? E o resto do tempo, assim, se você tiver que contar um monte de dia que nós passamos assim, sem fazer nada, fiquei parado no sofá, vendo TV... Não relembra isso. Um monte de período assim, sem esforço nenhum, de puro devaneio, lazer, né? Esse lazer habitual, que não é uma experiência assim, muito marcante, nós não lembramos. Nós lembramos os momentos em que nós nos esforçamos, né? Nós nos dedicamos a algo. Esses momentos são vida, segundo esse... E isso constrói muito na vida da gente, não é? Constrói muito. A gente vai contar a vida. É verdade. O que eu posso contar da minha vida com base em tudo que eu lembro? E talvez a gente possa perceber que vá para essas histórias de grandes esforços, de dedicação, de sacrifícios, porque eles que são momentos assim de vida e que eles modificam realmente as nossas vidas. Vencendo dificuldades. Vencendo dificuldades. Sim. É o momento que estudou para passar na faculdade. Verdade, exatamente isso. Né, os momentos de trabalho árduo para conquistar alguma coisa. Momentos de grandes privações para tentar alcançar algo que eu gostaria muito. E relembrando a pessoa que fala assim, naquele momento eu fui um herói, eu tive força, que às vezes relembrando fala como eu consegui e tive força, perseverança. Sim, né? sim. Um momento de enfrentar uma doença. Verdade. Né, alguma adversidade financeira, alguma condição assim, familiar muito dura. É verdade. É interessantíssimo isso. Né? Muito bom. Bom, na sequência aqui, olha, nós já tínhamos falado, o Fábio já tinha colocado Sócrates, mas nós voltamos a Sócrates. Olha, e aqui uma colocação, olha, que eu vou passar para o Fábio. Se um burro me chutasse, olha bem, eu processaria? Interroga. E aí, Fábio? Bom, segundo Sócrates, né, ele gostava muito de fazer questões, né, de conversar com as pessoas, e ele fazia questões. E ele mesmo respondia. E ele mesmo respondia. Isso. Né? Então, essa pergunta que ele fez, né? Se um burro me chutasse, eu processaria? Olha aí. Né? Quem estiver ouvindo, pense, faria o quê? Né? O que faria diante disso? Aí ele responde, nem toda batalha merece ser travada. Olha aí. Nem toda provocação merece resposta. A ignorância se desaba no grito. A sabedoria é construída no silêncio. Há quem confunda barulho com razão e insultos com argumentos. Mas a verdadeira inteligência não se desgasta com que nada acrescenta. Quando alguém não tem o que oferecer, além de ruídos e ofensas, o silêncio se torna a resposta mais eloquente. Não se rebaixe ao nível de quem apenas busca conflito. A grandeza da mente não está em vencer discussões vazias, mas em escolher onde vale a pena exercer sua energia. Sua energia. Fantástico isso aí. Para o mundo atual. Quantas coisas aí que as pessoas se degladiam em coisas que poderiam ser resolvidas de uma maneira mais inteligente, com sabedoria e às vezes até Fábio, em outras colocações assim, aceitando muito colocações do outro de uma maneira de querer mostrar ao outro que ele não está certo. Sim.
Nós fazemos esse esforço em várias situações. Várias situações, verdade. Eu quero ganhar a discussão. Fazemos isso. Eu quero ganhar a discussão, eu quero mostrar o meu ponto de vista. Eu tenho boa intenção, mas me falta sabedoria. Veja que verdade. Se eu tiver percebido que a pessoa que está do outro lado não vai entender, eu posso ficar em silêncio, não preciso responder. Ficar em silêncio. Não vou... Que é dificílimo de fazer. Dificílimo. Ficar em silêncio é extremamente difícil. Eu quero impor a minha opinião, eu quero convencer o sujeito do contrário, eu quero gastar minha energia nisso. Ele está dizendo que não vale a pena gastar energia nisso, que é melhor ficar em silêncio. Você protege assim, talvez proteja o outro, porque ele vai rebater de novo. Você protege você e o outro também. O outro. Falou a verdade. Você protege você e protege o outro. E talvez essa resposta, ela é tão sábia, né? O silêncio pode ser tão sábio em alguns momentos, que a pessoa pode até reconsiderar. Reconsiderar. No silêncio do outro. Pode ser que pelo silêncio você mostre algo que o outro não consegue ver no debate. Mas, Fábio, isso aí a gente costuma ver nos nossos dias. Sim. É muito interessante. Um padre me falou uma coisa aqui, bate com isso. Que ele ele estava numa estrada e houve lá uma questão do carro que ele teve que ultrapassar. E o outro motorista lá no outro carro, um caminhão dele, falou, esbravejou, falou, xingou tudo. E ele pensou, ele falou, colocou isso até para mim, não vou gastar energia numa pessoa que deveria crescer muito para entender aquele momento. Sim. Veja que ele teve um momento fez uma escolha. Escolha, olha bem, que outros parariam e poderia ter um conflito, até difícil. Veja, talvez nas redes sociais, onde que as coisas vão parar. Nas discussões, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, em todos os grupos possíveis. Assunto de política, na escola, na faculdade, nos grupos de família, até em discussão de carro, tudo pode virar discussão. Verdade, isso aí mesmo. Todos nós estamos em vários grupos de WhatsApp, dá para perceber o tom. Quando que isso ocorre, aquele desgaste de energia, textos longos. Verdade. E note a dificuldade de em alguns momentos, você ficar em silêncio. Fala, mas como que eu vou ficar em silêncio? Eu não posso tomar um desaforo desse? Veja que essa é uma ideia. Olha, essa é uma ideia. Sim. Né? Parece legítimo. Fala, mas eu não posso ficar em silêncio? Pode ficar. Eu tomei um desaforo desse? Tem que reagir. Veja que Sócrates não vê desse ponto de vista. Ele vê do seguinte ponto de vista. Poupe sua energia. Poupe energia. Mantenha sua integridade. Mantenha-se recolhido em alguns momentos. Porque isso mostra mais sabedoria. Verdade. Não precisa aplicar tudo, mas essa é uma ideia que precisa estar na mente. E passando para a parte humana, de fisiologia, o seguinte, você não tem um aumento de adrenalina, nem noradrenalina, nem dopamina, para daqui a pouco você não conseguir eliminar. Interessante. Olha aí. Quanto mais eu me agito, quanto mais eu Como é que você consegue fico eliminar? ruidoso, meu corpo se altera, né? Altera. É como se eu estivesse em estado de alerta. E os estudos falam que demoram 6 horas. Olha para você ver. Para eliminar. Os estudos falam que você não deve acumular muito. Fala, poupe. Olha bem, está caindo aí. Nisso que a gente está falando. Uma grande ideia. Grande ideia. Sócrates. Grande ideia. Agora, o Fábio tem aqui Vitor Hugo. Vitor Hugo, fantástico. Ele faz uma colocação aqui, o Fábio, que eu gostaria que a gente pudesse conversar. Os infelizes são ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles. Olha aí. Extremamente interessante. Muito. Né? Extremamente interessante. Os infelizes são ingratos. Faz parte. Isso faz parte da infelicidade deles. Porque é muito difícil, né? Acho que todos nós, sem exceção, temos experiências, né? E episódios de coisas que nós fizemos por outros que nós esperaríamos uma gratidão e a ingratidão não vem, as pessoas não têm gratidão. Pode ser que elas sejam infelizes.
Elas Sim. nunca vão ter. Sim. E a gente fica assim, nossa, que absurdo. Onde já Verdade. se viu? Precisava ter um reconhecimento, né? Queria que o Se a comportamento gente fosse vive diferente. aí, às vezes, né? Talvez ela não possa. Ela tenha uma pessoa infeliz. É verdade. A sabedoria poderia resolver isso aí, Sim. se aprofundasse. Se ela tivesse, reconhecesse, ela poderia falar, puxa, eu preciso lutar contra isso. Eu sou um infeliz. Uma Não luta tenho gratidão interna. por nada. Uma luta interna Luta mesmo. interna. Você vê que é uma ideia que é uma ideia grande. Grande. Isso pode grande. ajudar a reconhecer a nós. Talvez a gente, em alguns aspectos da vida, pode ser que nós sejamos ingratos, em alguns momentos, com alguma pessoa, com alguma situação. Sim. Né? Isso nunca é geral, né, para tudo, mas Não, nós temos pontuais aí. com pessoas diferentes e com situações diferentes, isso pode se aplicar a nós. Verdade. Agora tem uma colocação aqui, olha bem. Eis a melhor maneira de se vingar de alguém, não se assemelhar a ele. Olha aí. Olha bem. Essa é uma frase do Epíteto, né, que nós falamos aqui no início. Isso. Ele nasceu em 55 depois de Cristo. Sim. E veja que interessante, o Epíteto, ele tinha uma saúde fraca e ele era manco. Manco, né? E ele era escravo. Sim. E o defeito que ele tem, esse defeito físico, foi gerado pela brutalidade com que ele foi tratado na juventude. É mesmo? Olha aí. Quer dizer, um título difícil. Difícil. Ele era escravo, provavelmente era espancado e ficou manco. E assim como Sócrates, ele não escreveu nada, né? Tudo que se conhece dele foi por meio de um aluno dele chamado Flávio Arriano. Sim. E ele compilou as aulas do Epíteto em 8 livros. Sim. E sobraram só 4, né? Que tem um manual do Epíteto, Sim, que é um sim, livro sim. que se vende até hoje. E ele disse essa frase: a melhor maneira de se vingar de alguém é não se assemelhar a ele. Verdade. Note novamente que a ideia ela é tão grande que, de novo, eu faço bem para mim e bem para o outro. Exatamente. Não De só novo para esse você. enfoque. Verdade. Lá na ideia de Sócrates, se eu poupo uma discussão, eu poupo uma energia, eu preservo a energia no outro também. Claro. E Verdade. aqui, de novo, a melhor maneira de eu não me vingar de alguém é não se assemelhar a ele. Mas veja que isso é difícil, né? Isso não é o pensamento corrente. Esse não é o pensamento corrente. O pensamento corrente é o contrário, tem que retribuir na mesma medida e aumentar um pouquinho o tom da resposta. Se assemelhar a ele é o que gira o que? O conflito. Isso. É dar uma resposta na mesma linha e ainda subir um pouquinho o tom, para arrebentar um pouco mais. Verdade. Essa é a ideia que vigora, a ideia vigente. Né? Veja que o judiciário está abarrotado de lides, de conflitos das mais diversas naturezas, e dá para ver claramente que o pensamento que vigora não é esse. Essa ideia está completamente desaparecida do seio social, né? Das pessoas. Isso está completamente desaparecido. Verdade. Completamente desaparecido. E assim, e não há assim um caminhar que a gente vê por onde a gente chegar assim num senso comum de que não vale a pena se conflitar, mas vale a pena, vamos dizer assim, se aproximar em ideias, que a gente está colocando, ideias baseadas em grandes ideias pequenas, mas baseadas em grandes ideias que poderia se, vamos dizer assim, trazer à luz de uma discussão. Sim. Isso aqui poderia, vamos pensar assim, não é razoável que nós não tenhamos essas ideias assim em algum lugar da cabeça. Em algum momento eu posso me valer dela. Isso, verdade. Cada um de nós pode se valer de uma ideia dessa em alguma contenda. Se eu não tiver nenhuma ideia dessa, dependendo da natureza da contenda, eu posso acabar com a minha vida. Pode, verdade.
Isso Eu posso mesmo. entrar por um caminho, dependendo da natureza do problema, né? Às vezes eu não tenho como me livrar daquilo. Por alguma circunstância eu não posso me livrar do problema. Se eu não tiver uma ideia boa, pode ser que eu me arrebente. Eu me perca completamente. Então é fundamental ter essa ideia, mas eu não sou capaz de usar no momento, mas eu posso ter ela em conta. Em algum momento eu posso Eu ser. devo ter ela em conta, é Eu devo ter ela verdade. em conta. Agora, caminhando aqui, ô Fábio, olha bem, aqui grandes pensadores, e essa colocação, se você olhar para o seu próximo, você perceber o seu verdadeiro significado e o fato de que ele terá que morrer, em você surgirão a misericórdia e a compaixão. Então, você vai amá-lo. Olha aí. Profundo isso. Muito profundo. Essa é uma frase do Gurdjieff, né? Gurdjieff, olha. Um místico do século passado. E veja a profundidade disso, né? Eu vou ler de novo devagar. Claro, isso. Se você olhar para o seu próximo e você perceber o seu verdadeiro significado e o fato de que ele terá que morrer, em você surgirão a misericórdia e a compaixão. Então você vai amá-lo. Aqui ele está dando uma indicação direta, né, de que se eu olhar dessa forma para alguém, eu toco os sentimentos altíssimos, de alta qualidade, de misericórdia e compaixão. Acolhimento e tudo. Mas note que nós não olhamos para as pessoas com dessa forma. Não. O nosso olhar para as pessoas, né, eu vejo pessoas assim, como se fossem... É como se não tivesse vida no olhar, né? É uma coisa externa. Eu olho assim automaticamente, de uma forma fria. Mas se pensar em profundidade, olha... Se pensar em profundidade, você vai amá-lo. olhar assim, talvez a gente possa ter lembranças de olhares dessa maneira, às vezes em situações de doença, de situações difíceis. Não, em situação de doença, eu acho que até... Olha, mas e aquele que não está doente? Nós não as olhamos. Pessoas não olhamos. E poderíamos. Verdade. Poderíamos. Eu acho que aí está o grande valor. Sim. Mas nessa situação delicada aí de vida, até esse olhar assim, de compaixão, ele aparece. Mesmo. Se você chegar assim, você olha para o seu filho dormindo. Olha bem. E olha para uma pessoa dormindo. Nossa! Isso aqui vem à tona na hora. Vem à tona. Você olha para aquela pessoa e fala, puxa, essa pessoa um dia não vai estar mais aqui. Exatamente. Aí surge aquela coisa, eu tenho a mala mais. Sim. Olha aí. Eu tenho que aprofundar essa questão dentro de si, Sim. que às vezes fica assim, em determinado momento, muito superficial. Sim. O nosso olhar para o próximo, mesmo familiar, para tudo, é um olhar frio. Verdade. E se eu tiver em conta esse pensamento aqui, esses sentimentos são tocados. Agora, é um esforço, um gesto que eu faço de olhar e falar, puxa. Agora, isso aí serve para uma sociedade. Sim. Uma sociedade que está muito afastada desse olhar. Muito afastada. Ela só na hora, em determinado momento, e para te falar a verdade, vou fazer uma colocação aqui, que daquele momento que você até colocou de doença e tudo, mais assim, essa compaixão mais é de um aparecer falando, eu estou ajudando. Sim. Mas não de amor. Às vezes não tem. Não. Tocar um sentimento como esses, né, de misericórdia e compaixão, acho que todos nós talvez tenhamos experiências em que esses sentimentos foram tocados. Sim, e são momentos extraordinários. Verdade. Se eu sinto no coração misericórdia e compaixão, isso assim é imenso. Imenso, verdade. Imenso. Talvez às vezes olhando para alguém na rua, sim, um acidente, uma pessoa numa condição muito particular, né? Um fato que aconteceu com alguém que é tão duro que aquilo te desperta para misericórdia, né? E para compaixão. Isso pode acontecer. Uma vez eu me lembro que eu estava numa audiência
E a parte contou assim, um fato tão terrível que aconteceu com ela, que eu tive que sair da audiência e ir para o banheiro, porque eu fiquei completamente assim, emocionado. Ela tinha sofrido um acidente, tinha perdido o marido e ela entrou na sala e ela já entrou mancando e ainda perdeu o bebê. Perdeu o bebê. Vixe. E o jeito que ela falou, a dificuldade que ela tinha, uma dificuldade assim física de falar, Toca qualquer um. aquele fato que ela narrou me tocou de uma maneira que eu tive que me conter ali, depois eu tive que sair da sala. Verdade, mas é. Agora, note que essa forma aqui, olhar, né, aqui você veja que é uma imaginação, é um processo de imaginação, mas uma imaginação elevada, que pode despertar grandes sentimentos. Sim. Eu posso ativamente praticar isso aqui. Posso ativamente praticar, não num contexto duro, porque às vezes o contexto é tão forte que de fora para dentro isso desperta em mim misericórdia e compaixão. Mas aqui com essa ideia, se eu ativamente imaginar nessa direção, eu posso tocar sentimentos altíssimos. Agora, essa é uma proposta para a nossa vida no dia a dia. Sim. Uma proposta muito assim, elevada até. Olha, podcast aqui com o Dr. Fábio, grandes pensadores, grandes ideias. E aqui nós colocamos aqui coisas palpáveis e que pode ficar, como o Fábio colocou, às vezes na mente, em determinado momento, ela pode fluir. Isso vai contribuir, hein, Fábio? Sim. Veja que ao estudar essas ideias, né, ao relembrá-las, para quem nunca as ouviu, pode estar conhecendo pela primeira vez, muita gente pode já ter lido ideias assim, mas nós as reavivamos. Reavivamos. Né? E o fato de discutir ideias dessa qualidade, dá para ver claramente que a qualidade das energias que circula é de alta qualidade. Alta qualidade. Diferente se eu estou mergulhado numa discussão, por exemplo, querendo impor a minha opinião e outro quer impor. É uma deterioração tremenda. Verdade. Então, veja que nós podemos oscilar em níveis, né, de qualidade. Podemos. Qualidade de pensamento, qualidade de emoções. E discutir ideias me leva para o campo mais alto do pensamento. E, obviamente, que isso também me faz sentir emoções mais altas, circula uma energia de melhor qualidade. Verdade. Olha, vamos na sequência aqui. O Fábio aqui, o seguinte, também um outro pensamento aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar. Olha bem, se você ajudar os outros, você será ajudado. Olha bem, talvez amanhã, talvez daqui a 100 anos, mas você será ajudado. E o Fábio vai completar isso. Também, olha, que colocação importante, hein? Também é uma ideia do Gurdjieff, né? Gurdjieff, olha. E ele justifica isso do seguinte ponto de vista. A natureza não pode deixar de pagar suas dívidas. É uma lei matemática e toda a vida é matemática. Então ele diz que tudo que você faz pelo próximo, o universo tem que te retribuir. Em determinado momento, a qualquer momento vai retribuir. Vai retribuir. É uma lei. Ele está dizendo que é uma lei matemática, assim como uma lei matemática. O universo é sensível a toda ajuda que você despende a alguém. Isso, para falar a verdade, veio colocações que até pode ter puxado daí, mas não é falado, mas que a gente está colocando isso na parte espiritual e de religião. Sim. Pode ter buscado por aí. Pode ter buscado por aí. Por aí, eu acho. Mas agora, você veja que a conotação que ele dá aqui é que é uma lei do universo. Do universo, isso. A lei do universo foi, vamos dizer assim, puxada e colocada junto na religião, sem ser assim, oriunda da religião. Isso. A religião tem essa ideia
Agora, é como se ele estivesse querendo dizer aqui o seguinte, que é como se fosse uma lei da física mesmo. Da física, isso que eu estou colocando. Física. Ou seja, uma lei inquestionável. Né? Não seria necessário uma crença. Ele está dizendo que é uma lei inquestionável. Não tem crença. É como se fosse uma lei física. Eu estou falando que aí a colocação que eu coloquei é assim, que a própria religião, a própria espiritualidade viu grandeza nessa lei cósmica. Sim. Compreendia que essa era uma maneira. E talvez assim, na vida de cada um de nós, né, a gente sabe como se pauta na vida. Sim. Pela ajuda que dá, pelas coisas que tenta fazer pelos outros, né, por essa intenção de ajudar, né? Algumas pessoas têm mais, outras menos, mas cada um de nós sabe o quanto ajuda e o quanto o universo já retribuiu, quanto cada um de nós já foi ajudado, né, por quantos professores, mestres, pessoas que passaram pelas nossas vidas, que nos ajudaram em diversos campos do conhecimento, da vida. E às vezes acontece, a pessoa fala, como? De onde veio isso? Sim. A própria lei da natureza, da vida. Sim. Aí mostra isso aí. Muito bom. Agora, Fábio, a gente concluindo aqui, nós vamos buscar também colocações bíblicas. Olha bem, fechando aqui, em Mateus, Fábio, colocações importantes aqui, fechando todo esse raciocínio de grandes ideias, grandes pensadores, como, por exemplo, os livros bíblicos, os evangelhos também, têm colocações de pensadores também. Sim. Vamos pensar que os escritos bíblicos têm uma altíssima qualidade. Exatamente isso. Não é à toa que as pessoas encontram lá uma fonte de compreensão, muitas vezes, uma palavra de alento, um alimento espiritual. Sim. Nós podemos entender que a sabedoria ela pode trazer um alimento espiritual e um aspecto mais justo para lidar com os fatos. Para lidar com a situação, sim. E não há dúvida nenhuma que o ensinamento bíblico tem essa qualidade. Certamente, ele está inserido em ideias de altíssima qualidade. Então, vamos lembrar uma delas aqui, Mateus 5, 40, 44. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Podemos entender que talvez seja uma ideia corrente, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Completa isso aí, falando o seguinte, que se os inimigos você deve olhar com um olhar quase assim, querendo ajudá-los, de compaixão até. Sim. Não que você tenha que, às vezes, seu inimigo você está próximo, mas é uma energia positiva, você passando por ele, está ajudando. Sim. Vejam o quanto nós estamos distantes dessa ideia. Muito distantes. Nós achamos que o inimigo você não tem, que nem, às vezes, ter nenhum olhar assim, de bondade, de perdão. Sim. E aqui nessa ideia do epíteto, né, a melhor maneira de se vingar de alguém é não se assemelhar a ele, que é difícil, tão difícil quanto aqui. Só que aqui ainda é mais ainda complexo. Envolve mais elementos ainda. Veja um ponto aqui que eu queria destacar, que isso eu acho assim bem possível. Sim. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É isso aí. Então vamos pensar o seguinte, muitas vezes você tem um desafeto. Né? Sim. Ou você tem algumas pessoas que lhe fizeram mal, né? Falaram mal de você, foram ingratas.
E, em geral, nós ficamos remoendo aquilo. Né? Eu fico remoendo aquele assunto, sim. né? Pensando negativamente sobre a pessoa, né? Achando Sim, estratégias para aceitar isso. Né? sim, E, eventualmente, eu posso tentar orar pela pessoa. sim. Eu rompo completamente esse ciclo. Ciclo. Talvez eu não possa amá-la naquele instante, mas orar pode ser... É isso que eu estou colocando. Orar pode ser a abertura, o início, o passo Exatamente. que me é Orar. possível. Porque orar me envolve daí eu pensar, direcionar uma oração. E desarma também a pessoa. Desarma. E eu posso orar mesmo sem a pessoa saber. Sem saber. Mas eu acho que o importante é isso. Sem a pessoa saber. Porque eu acho que a pessoa é tocada. Isso. E eu posso experimentar talvez uma paz. Eu posso me livrar um pouco desse lodo, né? Fechamos com, olha, são palavras bíblicas. Bíblicas, os evangelhos bíblicos aí são fantásticos. O Fábio colocou muito bem aí, que dá direcionamento em determinado momento da vida, de circunstâncias várias da vida. E eu acho que vale a pena as pessoas, às vezes, abrir, ler, momentos variados aí, de situações, vale a pena. Ou mesmo, você estando bem, ler aí textos bíblicos, ele enche sua energia positiva e a sua alma. Porque agora tem um estudo, Fábio, falando, e é um estudo, para falar a verdade, científico, porque eles não tinham como assim saber, e até foram vários médicos que até assim, que não tinha crença nenhuma. E eles chegaram à conclusão que a pessoa, ela deixava a vida ali, tal, eles estavam juntos, mas eles sentiam que havia ainda, a pessoa estava pensando, a pessoa estava sem vida física, mas estava pensando. Então eles chegaram à conclusão, estudos aí com ressonância magnética do cérebro. E encontraram um lugar no cérebro, lobo temporal, que é um lobo que está sempre ao lado do nosso crânio, e falaram, ali a gente crê nisso, pessoas que não eram religiosas. É um local, um lobo de Deus. Eles chegaram a essa conclusão, porque eles viam que na ressonância a pessoa estava sem vida, mas ainda havia pensamento. Então, eles falavam ali, estaria ligado um lobo de Deus, que seria a alma. Então, são estudos aqui, e que a gente, então, fechando aqui, valia a pena a gente sempre trazer no dia a dia aí, aqui, tanto esses pensadores aí, filósofos, mas também os livros, vamos dizer assim, que foram escritos por também pessoas sábias. Sim. Vamos pensar o seguinte, talvez a gente possa considerar que a leveza com que nós vamos passar pela vida talvez seja um atributo da alma. É isso. E se eu vivencio apenas ideias assim baixíssimas, é como se eu rebaixasse a minha alma. Sim, para verdade. Um nível muito grosseiro. Verdade. Mas se eu passar pela vida com ideias mais melhores e passar com mais leveza, não deixa de ser uma luta isso na vida. Sim, né? sim. Nós poderemos dizer que a alma pode se elevar. Sim. Então, sim. Talvez a possibilidade da alma seja uma realidade para todos nós. Mas em que nível ela se encontra
ou vai se encontrar Pode, verdade. no isso. momento do fim do meu tempo Sim, aqui, sim. pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa, concordo plenamente. Mas você veja que até a ciência prova Prova. um lugar físico Físico, isso aí. para ela. Bom, Fábio, quero agradecer, foi muito bom. Olha, baseado aí na fala de filósofos, trazendo a visão, olha, real para o viver melhor. Então, reflexão de ideias dos grandes pensadores. Fábio, obrigado, foi muito bom. E até um outro programa aí para a gente voltar a conversar. Eu que agradeço. Você veja que essas ideias, elas trazem um grande alento, né? Trazem uma energia, trazem um alento. São ideias que realmente têm um grande poder. Então, é uma alegria poder falar sobre ideias dessa natureza. E a gente passaria essa experiência que a gente está tendo aqui para tantas outras redes aí, emissoras, que pudessem debater esses temas, você concorda? Sim, concordo. Para o viver melhor, Sim, com sabedoria. sim. Talvez seja uma parcela pequena de pessoas que se interessem, Verdade. mas é uma pena, porque isso poderia mudar muito, né, a qualidade de vida, a relação das pessoas, poderia subir muito a qualidade, né, das relações. E fechando, você falou muito bem, que orando você melhoraria a qualidade da sua alma para momentos finais e também de você ter encontros aí que todo mundo espera numa outra vida, etc. Melhor. Então, a oração tem que ter ação. Sim. Você concorda? Concordo. Você não pode só ficar orando. Concordo. Tá escrito isso na Bíblia, né? Que a fé sem ações, ela é vazia. Né? Vazia, verdade. A fé sem ações é vazia. Muito bom. Então é isso aí, ficamos por aqui. Mais uma vez eu agradeço aqui o Dr. Fábio Franco de Camargo, juiz de direito, e aqui assuntos aqui profundos, baseados, como eu falei, nos grandes pensadores. Mais uma vez, obrigado e até o próximo. Obrigado, até o próximo. Um abraço. Bom, ficamos por aqui. Sr. Luiz, tranquilo aí? Podemos pousar? Então vamos lá, vamos pousar aí. E eu agradeço a todos vocês aí, a audiência. Ficamos aqui convidando para um outro podcast.